Olá, ouvinte consumidor, seja bem-vindo a mais uma edição do programa da ADECO. Chegamos ao fim do março, mês do consumidor. Um mês que foi particularmente significativo, marcado pela celebração do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, assinalado este ano sob o lema Produtos Seguros, Consumidores Confiantes. Ao longo deste período, a ADECO reforçou o seu compromisso com a promoção de um mercado mais justo, seguro e transparente, sensibilizando consumidores e operadores econômicos para a importância da qualidade e segurança dos produtos e serviços. E para o programa de hoje temos os seguintes títulos em destaque. A ADECO anuncia o ranking das empresas mais reclamadas em 2025. Índice de consumo essencial de março de 2026, ICE aumenta tanto na Ilha do Sal como na Ilha de São Vicente. A ADECO volta a mostrar o seu posicionamento acerca do problema de escassez de gás que tem assolado o país nos últimos tempos. Informação Jurídica aborda as etapas fundamentais para a execução de um contrato de comércio eletrónico. A ADECO responde se os estabelecimentos comerciais podem proibir a troca de produtos. Em mitos ou verdades sobre a ADECO, saiba se a ADECO é uma autoridade. Minuto do Consumidor responde à seguinte questão: é legal utilizar filmagens para fundamentar uma reclamação? Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, informa-se sobre o direito à transparência nos preços. Priorizar os ODS, cujos impactos refletem diretamente no dia-a-dia das comunidades, é o tópico da rúbrica ODS Agenda 2030 pela Paz e Justiça Social. Consumo Consciente, Dia Internacional da Consciência. Consumo Consciente, o caminho para um futuro sustentável. E por último, a importância de associar-se à ADECO. No âmbito do março, mês do consumidor, a Associação para a Defesa do Consumidor, a ADECO, anuncia os resultados do seu ranking das empresas mais reclamadas em 2025. Uma iniciativa que visa aumentar a transparência e melhorar as relações entre os consumidores e empresas em Cabo Verde. Em 2025, a ADECO registrou um total de 24 reclamações envolvendo 15 empresas de diversos setores. Embora o número total de reclamações tenha diminuído em comparação ao ano 2024, os setores de água e energia continuam a ser os mais problemáticos, concentrando a maioria das queixas desde 2022. Neste sentido, a liderar o ranking das empresas mais reclamadas em 2025 estão as empresas EDEC SA e Quinegos, com 3 reclamações oficiais cada, bem como as empresas Águas de Santiago, ADS, Eletra SA, Águas de Santo Antão, Loja Kleber Moreira e Alou, com um total de 2 reclamações cada. As restantes reclamações estão divididas entre empresas que operam nos setores de transporte, combustíveis, comércio e prestação de serviços, com destaque para as firmas Zazá Investimentos, Cabo Verde Airlines, Agência Nacional de Viagens, Enacol, Lucas Digital e Seventerilhas. Das 24 reclamações oficializadas na ADECO no ano 2025, 13 foram resolvidas a favor do consumidor, 6 não tiveram desfecho favorável ao reclamante e 5 permanecem sem resposta por parte das empresas notificadas. É importante notar que, apesar de figurarem no ranking, empresas como a EDEC SA, Eletra SA, Quinegos, Águas de Santiago, Águas de Santo Antão e Alou demonstraram uma elevada taxa de resposta e colaboração na resolução dos conflitos. Contudo, outras, como a Enacol, não responderam às notificações da ADECO, dificultando a mediação. Por não possuir um poder sancionatório, estando dependente da atuação das entidades reguladoras para garantir o cumprimento da Lei de Defesa do Consumidor, a ADECO sublinha a importância de uma fiscalização mais eficiente e da proteção dos direitos dos consumidores por parte destas entidades. Com a divulgação deste ranking, que reflete uma amostra de queixas genéricas dos consumidores, a ADECO pretende informar os consumidores, promover a formalização de reclamações, elevar a transparência no ambiente de consumo, incentivar a melhoria da qualidade de bens e serviços disponibilizados aos consumidores. O Índice de Consumo Essencial, calculado trimestralmente pela ADECO, registrou no mês de março um aumento tanto na Ilha do Sal como em São Vicente. Vamos conferir agora quais os custos para um adulto saudável viver nessas duas ilhas. O cabaz de bens e serviços essenciais, monitorizado pela ADECO para calcular a evolução dos preços na Ilha do Sal, registrou em março um aumento de 450 escudos, mais 1,3% que no mês de dezembro. Passou a custar para um consumidor saudável viver na Ilha do Sal 34.909 escudos.
O custo dos produtos alimentares aumentou 3,1%, mais 545 escudos que no mês de dezembro. O déficit do salário mínimo do setor público é de 45,6% e o déficit do salário mínimo do setor privado de 51,3%. Já na ilha de São Vicente, o cabaz de bens e serviços essenciais monitorizado pela ADECO para avaliar a evolução dos preços registrou em março um aumento de 979 escudos, mais 4,1% em relação ao mês de dezembro. O custo mensal para um consumidor saudável viver na ilha de São Vicente passou a ser de 24.856 escudos. Os produtos alimentares apresentaram uma subida de 7,6%, correspondendo a mais 1.075 escudos face a dezembro. O déficit do salário mínimo do setor público é de 23,6% e o déficit do salário mínimo do setor privado de 31,6%. Os dados do Índice do Consumo Essencial nas Ilhas do Sal e de São Vicente demonstram que o custo de vida continua a aumentar de forma desigual entre regiões, mas com impacto direto no poder de compra dos consumidores. Estes dados reforçam a importância do acompanhamento regular dos preços e da adoção de estratégias, tanto a nível individual como institucional, para mitigar os efeitos da inflação e garantir melhores condições de vida à população. O presidente do Conselho Diretivo da ADECO, Nelson Faria, voltou a reforçar o posicionamento da associação relativamente à escassez de gás que tem afetado o país nos últimos tempos. Perante este cenário, Nelson Faria apelou às empresas petrolíferas para que adotem uma comunicação mais clara, transparente e regular com os consumidores, sustentada em dados concretos sobre o fornecimento, distribuição e reposição do produto no mercado, reconhecendo que a falta de informação tem contribuído para aumentar a incerteza e a apreensão entre os consumidores. A ADECO tem acompanhado com alguma preocupação a situação do acesso ao gás por parte dos consumidores em todo o país. Iniciamos com uma declaração sobre o acesso em São Nicolau, na Boa Vista, no Fogo, na Brava. E a situação alastrou-se e chegou também aqui em São Vicente. E nisto também ouvimos as declarações das operadoras relativamente às causas associadas à situação. Uma causa que pensamos nós que é adequada é sim a questão do transporte. Porque a situação que assistimos não adveio com a guerra no Médio Oriente, vem de antes. E a questão do transporte é claramente uma das justificações para não termos acesso igual a todos os consumidores em todo o país. Outra justificação recorrentemente imputada aos consumidores é de que há um hipotético assambarcamento pelos consumidores. Nisto, nós dizemos que há responsabilidade sim das operadoras na distribuição, porque nós entendemos que apesar da indicação de haver gás, de facto é que não está a chegar a todos os consumidores de forma igual, tempestiva e oportuna. Não chegar aos consumidores, para nós, significa não haver disponibilidade desse produto. E dizer que se deve, ou essencialmente, ao assambarcamento de alguns consumidores, na nossa perspectiva, é redutora das reais causas da situação que não estão a ser comunicadas por inteiro para todos os consumidores. Nós entendemos que a hipotética situação de assambarcamento, que não está estudada, que não está quantificada, que não está dimensionada, nada mais é do que pessoas que, numa situação de incerteza, poderão ter tido acesso a mais de uma garrafa de gás. Entretanto, temos um conjunto de garrafas vazias e, diariamente, o recurso de pessoas, as bombas e as estações de combustíveis na procura de uma garrafa de gás que não têm tido acesso. Ora, nesta perspectiva, nós questionamos se, efetivamente, quais são os níveis das reservas nacionais, se estão ou não dimensionadas e adequadas para todas as nossas necessidades, que são crescentes, e também se estão a ser equacionadas a nível de planeamento na sua distribuição, de forma a atender corretamente às necessidades de todos os consumidores em todas as ilhas. E o nosso apelo aqui, e cientes da situação de incerteza que nós estamos a viver, e cientes de que, possivelmente, e é uma mera possibilidade, o acesso ao gás futuramente pode ter impacto do que está a acontecer no Médio Oriente, nós pedimos é que a comunicação com os consumidores seja clara, seja sustentável em dados e informações concretas e não em alocação de responsabilidades nos consumidores, que na nossa perspectiva não correspondem de todo à verdade da justificação da disponibilidade do gás em todo o país.
nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Após termos abordado as etapas da elaboração de um contrato de comércio eletrónico, nesta edição da rúbrica Informação Jurídica damos continuidade ao tema com enfoque na fase da sua execução. A advogada Lídia Picoteiro apresenta alguns passos essenciais que devem ser observados tanto pelos consumidores como pelos fornecedores, de forma a garantir o cumprimento adequado das obrigações assumidas no comércio realizado em ambiente online, prevenindo assim eventuais conflitos de consumo. Olá, consumidores! O contrato de comércio eletrônico responde a algumas regras para garantir a sua boa execução. No momento da encomenda, o consumidor deve confirmar expressamente que a mesma implica uma obrigação de pagamento. Passemos agora à entrega e ao risco. O artigo 33 da Lei de 2024 sobre o regime de contrato eletrônico estabelece que o comerciante é responsável pelo envio e entrega do bem encomendado. O risco da perda, o dano, apenas se transfere para o consumidor quando este ou um terceiro, por si indicado, adquira a posse física do bem. Se o consumidor escolher um transportador diferente do proposto pelo comerciante, o risco transfere-se no momento da entrega ao transportador escolhido. O artigo 34 da mesma lei determina ainda que o transportador responde pelo extravio ou danos ocorridos durante o transporte. Nessas situações, o comerciante deve reembolsar ao consumidor ou enviar um bem idêntico. Relativamente à segurança e à conformidade dos bens, o artigo 35 da lei impõe que apenas sejam disponibilizados bens seguros e conformes com as normas legais e regulamentares aplicáveis. O artigo 36 da mesma lei estabelece que o bem deve, no momento da entrega, estar conforme com o contrato celebrado. Consideramos conformes os bens que correspondem à descrição, à quantidade, à qualidade, à funcionalidade, à compatibilidade e às características previstas no contrato. Devem ainda ser entregues com todos os acessórios e instruções e, quando aplicável, com as atualizações necessárias. Se o bem não estiver conforme, aplicassem os direitos do consumidor previstos na Lei de Defesa do Consumidor, incluindo reparação, substituição, redução do preço ou resolução do contrato. Chegamos agora ao direito de livre resolução. O artigo 39 da Lei de 2024 consagra expressamente o direito de livre resolução nos contratos celebrados através da internet. O consumidor dispõe de 14 dias para resolver o contrato sem necessidade de indicar qualquer motivo. Nos contratos de prestação de serviços, o prazo conta-se desde o dia da celebração. Nos contratos de compra e venda, conta-se desde o dia de entrega do bem. A lei prevê ainda regras específicas para entregas fracionadas ou periódicas. Existem exceções ao direito de livre resolução, nomeadamente serviços integralmente prestados com consentimento prévio do consumidor, bens personalizados, bens suscetíveis de deterioração rápida, bens selados por razão de higiene após abertura, conteúdos digitais cujo fornecimento tenha iniciado com consentimento expresso e reconhecimento da perda do direito da resolução. O artigo 40 estabelece que o direito pode ser exercido através de qualquer declaração inequívoca de resolução. O consumidor deve poder provar que exerceu
esse direito dentro do prazo. O exercício de direito extingue as obrigações contratuais. O artigo 41 determina que o comerciante deve reembolsar ao consumidor no prazo de 14 dias a contar da data em que foi informado da decisão de resolução. O reembolso deve ser feito pelo mesmo meio de pagamento utilizado na transação inicial, salvo acordo em contrário. O comerciante pode reter o reembolso até receber o bem devolvido ou até o consumidor apresentar prova da devolução. São nulas as cláusulas que impõem penalização pelo exercício deste direito. Quanto aos pagamentos, o artigo 37 estabelece que os pagamentos devem ser efetuados através de prestadores de serviços autorizados pelo Banco de Cabo Verde. O artigo 38 impõe a emissão obrigatória da fatura eletrônica nos termos da legislação fiscal aplicável. A fatura constitui elemento essencial de prova para reclamação e ações judiciais. A lei prevê ainda mecanismos internos de reclamação nos termos do artigo 19 e mecanismos de resolução extrajudicial de litígios previsto no artigo 20. Os consumidores podem igualmente recorrer às entidades competentes como a ADECO e aos tribunais. Em conclusão, o regime jurídico cabo-verdiano de comércio eletrônico, consolidado pela Lei de 2024 e articulado com a Lei de 1998, estabelece um quadro normativo completo, estruturado e alinhado com padrões internacionais. Garante transparência, segurança, direito à informação, direito de livre resolução, conformidade dos bens e mecanismo eficaz de reclamação. A proteção do consumidor no ambiente digital não é apenas um princípio, é um direito legalmente consagrado. Conhecer esses direitos é essencial para participar de forma segura e informada na economia digital. Será que os estabelecimentos comerciais podem proibir a troca de produtos adquiridos pelos consumidores? A ADECO responde com a jurista Dirlene Miranda. Esta é uma dúvida muito comum entre os consumidores em Cabo Verde. A resposta é: depende da situação. De acordo com a Lei de Defesa do Consumidor, quando um cliente compra um produto sem defeito, por exemplo, porque não gostou da cor, do tamanho ou simplesmente mudou de ideia, o estabelecimento comercial não é obrigado por lei a aceitar a troca. Nesses casos, a troca é considerada uma cortesia comercial, ou seja, depende da política interna de cada estabelecimento. Por isso, o estabelecimento comercial pode sim estabelecer regras como não aceitamos trocas ou limitar o prazo para trocas, desde que esta informação seja clara para o consumidor no momento da compra. No entanto, a situação muda completamente quando o produto apresenta defeito. Se o artigo estiver avariado, com problemas de fabrico ou não funcionar corretamente, o consumidor tem direitos garantidos por lei. Nesses casos, o estabelecimento comercial não pode recusar a troca nem fugir à responsabilidade. O consumidor pode exigir a reparação do produto, a sua substituição, a redução do preço ou até a devolução do dinheiro, dependendo da situação. Além disso, muitos produtos, especialmente os bens duráveis como eletrodomésticos, têm um período de garantia que geralmente é de pelo menos 1 ano. Durante esse tempo, qualquer defeito que não seja causado por mau uso deve ser resolvido pelo vendedor ou fabricante. O estabelecimento comercial pode proibir trocas quando não há defeito e se trata apenas de preferência do cliente, mas nunca pode recusar uma solução quando o produto tem problema. Por isso, é sempre importante perguntar sobre a política de trocas antes de comprar e guardar a fatura, pois ela é fundamental em caso de reclamação. Tudo vês que o meu Cabo Verde é a mesma história. Tudo vês. Quando eu nem maleta extraviote, eu vou trazote. Quando eu não vou trazote, eu vou cancelar. Não é agora, sinceramente.
Rapaz, acho que cancela um gajo que ele voou, mano. Rapaz. Não, vou te entender, porque tem onde ficar, queres alugar aquela casa. Vou te entender. Vais alugar aquela casa como estava. Nunca tem mais onde ficar, boy. Não tem que estar de lá hoje, primo. Tem que estar lá hoje, não te perder trabalho, mano. A gente tem um post na Facebook, grinha assim, que isto tem que resolver o meu problema. Pode não gosto, né? Vou saber, fica cool. Depois vamos falar. Senhor, mas que me tem essa bola? Você desculpa me meter na você conversa, mas que me tem essa bola de Facebook? Você tem que tratar você é direito de passageiro. E tratar como deve ser. Eu vi. Direitos de passageiro? Como assim? Deve. Se souber de problema antes, eles têm que avisar você. Mas se avisar você, estiver ali no aeroporto, 2 horas. A partir de 2 horas de espera, você tem direito a refeições. E também eles têm que fazer 2 chamadas. Ok. Ninguém sabia, você não sério. Não está na série. Pode-me dizer você, o que conseguiria assim, que as cancelam voo, eles têm a obrigação de pôr vocês no hotel e transporte e de volta para o aeroporto. Também você tem 7 dias para pedir, se você desistir de viagem, para pedir reembolso se você passagem. Nossa, muito obrigado, senhor. Agora você dizer-me uma coisa. Maneira que você receber toda essa informação. Ora, me dizer você, tem 10 anos de experiência e me seguir todo o programa da DEC, com um estado bem informado de minhas direitos. A DEC, exatamente. Pois, lá que você está levando, que a gente está resolvendo esse problema. Estou não vai direto para lá, não vai? Estou não vai. Atenção passageiros. Em caso de problemas com o seu voo, primeiro tente resolver com a empresa. Caso não for possível, peça o livro de reclamações, contacte a ADECO ou denuncie na Agência de Aviação Civil. Por que as maletas de você é cor-de-rosa? Você dizer, você já tem o tempo de experiência, não é? Sim. Após mim, já me tem o tempo de viagem. É trauma de perder maleta. Cor-de-rosa para me poder identificar qual que é a minha maleta. Você entender? Não. Agora não vai. Está bem pensado, bem pensado. De todo crioulo, no como passeio, filho Deus que levar no tetiga. Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. A ADECO é uma autoridade? O que acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. A ADECO é uma autoridade? Mito. Pois a ADECO não tem direito ou poder de decidir e fazer obedecer. A ADECO é uma associação. Entende-se por associação uma forma jurídica de legalizar a união de pessoas com interesses comuns para o benefício dos seus associados e sem fins lucrativos. A ADECO é uma associação particular de intervenção cívica e de solidariedade social que desde 1998 cobre todas as áreas do consumo e a defesa dos consumidores de Cabo Verde. Promove a cidadania, o desenvolvimento sustentável e a preservação do ambiente e não prossegue fins políticos ou religiosos. Nesse tipo de organizações, o que mais importa são as pessoas que as compõem. No caso da ADECO, os associados e consumidores no geral. Associe-se, porque consumidores somos todos nós. No dia a dia, os consumidores deparam-se com diversas situações em que sentem necessidade de comprovar irregularidades, seja da prestação de um serviço ou na aquisição de um produto. Com o fácil acesso a telemóveis e outros dispositivos de gravação, surge uma dúvida cada vez mais comum. Até que ponto é permitido utilizar imagens ou vídeos como prova? Saiba o que diz a lei sobre na rúbrica Minuto do Consumidor. A resposta é sim, mas com limites importantes. A lei cabo-verdiana protege tanto os direitos do consumidor quanto o direito à imagem e à privacidade das pessoas. Isso significa que, em princípio, um consumidor pode filmar uma situação para documentar um problema, por exemplo, um produto com defeito, um serviço mal prestado ou uma irregularidade num estabelecimento. Esse tipo de registro pode ser útil como prova numa reclamação junto da ADECO ou de outras entidades. No entanto, é preciso ter cuidado em como essa filmagem é feita. Filmar objetos, produtos, condições do local
ou até a interação de forma geral, especialmente em espaços públicos ou comerciais, costuma ser aceitável quando o objetivo é proteger os seus direitos. Mas filmar pessoas de forma identificável, como funcionários ou outros clientes, sem o seu consentimento, pode levar a questões legais relacionadas com o direito à imagem. Outro ponto importante é o uso que se faz da gravação. Guardar o vídeo como prova para apresentar numa reclamação é aceitável. Já divulgar esse conteúdo nas redes sociais, expondo pessoas ou empresas, pode trazer consequências legais, especialmente se houver danos à reputação ou violação de privacidade. Pode filmar para proteger os seus direitos enquanto consumidor, mas deve evitar expor pessoas sem autorização e usar o material com responsabilidade. Sempre que possível, procure resolver a situação diretamente com o estabelecimento e utilize a gravação apenas como suporte em caso de reclamação formal. Ser consumidor associado da ADECO só traz benefícios e o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor trouxe mais um: o Gabinete de Orientação Financeira. Realizar orçamento mensal, gerir créditos mais vantajosos e tomar decisões de poupança, tudo isso vai deixar de ser uma dor de cabeça se você é associado da ADECO. Vamos reforçar as competências financeiras dos nossos associados, aconselhar e orientar para que tomem decisões financeiras mais conscientes. Do que está à espera? Agende já a sua sessão de orientação financeira. O associado pode fazer a sua marcação diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, através dos telefones 232 70 33, 973 32 30, 527 36 45 ou por e-mail gabinetefinanceiro.adeco@gmail.com. Prestamos atendimento presencial ou online. O atendimento é feito à medida das suas necessidades, para construirmos juntos um mundo com serviços financeiros justos. Todos os consumidores têm o direito de saber exatamente quanto vão pagar por um produto ou serviço antes de efetuar uma compra. A clareza e a informação correta sobre os preços são fundamentais para garantir escolhas conscientes e evitar práticas abusivas. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, informe-se melhor sobre o direito à transparência nos preços e a sua importância na proteção do consumidor. Os consumidores estão protegidos por uma legislação específica, a Lei da Defesa do Consumidor, que estabelece uma série de direitos fundamentais. Entre esses direitos, destaca-se o direito à transparência nos preços, o qual garante que os consumidores tenham acesso a informações claras, completas e verdadeiras sobre o custo dos produtos e serviços que pretendem adquirir. Este direito visa proteger o consumidor de práticas comerciais enganosas, como publicidade falsa, omissão de taxas adicionais ou descontos irreais, permitindo-lhe tomar decisões de compra informada e consciente. A transparência nos preços inclui a obrigação de expor o preço final de venda de forma visível, incluindo todos os encargos, impostos e custos adicionais, bem como a clareza em promoções e ofertas. Ao comprar um produto no estabelecimento comercial, o consumidor tem o direito de saber o valor exato a pagar, sem surpresas no momento da conclusão da transação. Paralelamente a este direito, recai sobre o consumidor um dever correspondente, que consiste em verificar, respeitar e cumprir os preços anunciados, significando isto que o consumidor deve conferir o preço antes de efetuar a compra, pagar corretamente o valor indicado e não recorrer a práticas desleais, como contestar preços já claramente informados. Este dever promove uma relação equilibrada entre o consumidor e fornecedor, assegurando que a proteção legal não seja usada indevidamente e que as transações comerciais ocorram de forma justa e ética. O direito à transparência nos preços
e o dever correspondente constituem elementos complementares do sistema de proteção do consumidor em Cabo Verde. O primeiro garante informação clara e proteção contra práticas enganosas, enquanto o segundo promove responsabilidade e boa-fé na relação de consumo, contribuindo para um mercado mais equilibrado e confiável. Ambos refletem o princípio de que a defesa do consumidor não é apenas um privilégio, mas também uma responsabilidade cívica e legal, assegurando a harmonia entre direitos e deveres no contexto das relações comerciais. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão interligados entre si e são todos relevantes para o bem-estar da sociedade. Cada um dos 17 ODS tem a sua devida importância e enquadramento, mas alguns acabam por se destacar pela urgência e pelo impacto que as suas execuções podem ter na vida das pessoas. Em forma de encerramento da rúbrica ODS Agenda 2030 pela Paz e Justiça Social, Gustavo Ramos destaca a importância de se priorizar os objetivos que refletem diretamente no dia-a-dia das comunidades. Ao longo dos últimos meses, a rúbrica ODS Agenda 2030 pela Paz e Justiça Social fez com que o ouvinte dos programas informativos da ADECO ficasse a conhecer de forma mais detalhada os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostos pela Organização das Nações Unidas, em cooperação com os 193 Estados-membros, dos quais Cabo Verde faz parte desde 1975. Estes ODS foram implementados em 2016 e as metas delineadas devem ser atingidas até o ano de 2030. Portanto, faltam apenas alguns anos para que os resultados sejam apresentados e para que a avaliação da execução das metas seja feita. Do primeiro ao 17º objetivo, todos são relevantes para o equilíbrio do planeta e para a sobrevivência dos seres que nela habitam, cada um com o seu devido enquadramento e importância. A curto prazo, parece-nos, no entanto, essencial dar respostas céleres aos ODS que refletem diretamente no dia-a-dia das comunidades, nomeadamente erradicar a pobreza, erradicar a fome, garantir saúde e educação de qualidade, assegurar o acesso à água potável e ao saneamento e apostar na proteção da vida marinha e terrestre. Erradicar a pobreza é fundamental, pois trata-se de uma das formas de desigualdade mais persistentes no mundo, afetando milhões de pessoas e limitando o acesso a direitos básicos, como alimentação, habitação e educação. Combater a fome é igualmente urgente, uma vez que continua a atingir sobretudo as populações mais vulneráveis, comprometendo o desenvolvimento físico e cognitivo. Garantir a saúde de qualidade significa investir em sistemas de saúde mais acessíveis e eficientes, capazes de responder às necessidades da população e prevenir doenças. Já a educação de qualidade é a base para o progresso, pois promove conhecimento, inclusão social e melhores oportunidades ao longo da vida. Assegurar o acesso à água potável e ao saneamento básico é indispensável para a saúde pública, reduzindo a propagação de doenças e melhorando significativamente as condições de vida das comunidades. Por outro lado, proteger a vida marinha é essencial para países como Cabo Verde, onde os oceanos desempenham um papel central na sobrevivência de muitas famílias e na economia do país. Da mesma forma, preservar a vida terrestre garante a conservação dos ecossistemas, da biodiversidade e dos recursos naturais necessários à sobrevivência humana. Assim, mais do que reconhecer a importância de todos os ODS, é urgente priorizar aqueles que têm impacto direto e imediato na vida das populações. O consumo faz parte do nosso dia-a-dia, mas as escolhas que fazemos têm impactos diretos no meio ambiente, na economia e na sociedade. Num contexto de crescentes desafios ambientais e sociais, torna-se essencial repensar hábitos e adotar práticas mais responsáveis. No âmbito do Dia Mundial da Consciência, refletimos sobre o consumo consciente como um caminho para um futuro mais sustentável, incentivando decisões informadas, a redução do desperdício e o respeito pelos recursos naturais. Olá, consumidor consciente, e no Dia Internacional da Consciência
Celebrado a 5 de Abril, nós lançamos aos nossos ouvintes um convite simples, mas muito poderoso. Vamos exercitar a nossa consciência. Queremos que entenda porque o consumo consciente é um caminho essencial para termos o suficiente para todos sempre. Nós vivemos muitas vezes no piloto automático. Nós compramos, nós consumimos e deitamos fora, sem refletir e sem pensar muito. Mas será que precisamos mesmo de tudo aquilo que nós consumimos? E que impacto têm essas escolhas na nossa vida, na nossa comunidade e no nosso meio ambiente? Já pensou na importância de refletirmos sobre as nossas ações? No programa de hoje, o nosso convite é para exercitar a sua consciência, para que possamos construir juntos uma sociedade cada vez melhor para todos. Mas afinal, o que é consciência? É o que difere o ser humano dos animais. Essa capacidade de pensar, de refletir e analisar os nossos atos foi fundamental para o desenvolvimento da humanidade e continua sendo indispensável para o aperfeiçoamento de instituições e para a construção contínua e coletiva de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais pacífica e sustentável. A consciência é mais do que saber, é compreender, é a capacidade de termos de refletir, de pensar e avaliar as nossas ações. Permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos do seu mundo interior. É aquilo que nos ajuda a distinguir o certo do errado, o necessário do supérfluo. É também um conjunto de ideias, de atitudes, de crenças de um grupo de indivíduos relativamente ao que têm em comum e ao mundo que os cerca, que orienta a forma como vivemos em sociedade. E é exatamente aqui que entra o consumo consciente. Consumir de forma consciente é perceber que cada escolha conta, é evitar excessos e desperdícios, garantindo que haja o suficiente para todos hoje e no futuro. A ADECO tem promovido essa prática desde a sua criação, defendendo um consumo mais responsável e alinhado com o desenvolvimento sustentável e a preservação do nosso ambiente. Consumir conscientemente é pensar antes de comprar, é reduzir o desperdício, é reutilizar sempre que possível, é recusar o que não é necessário, é fazer escolhas que beneficiam não só a nós, mas também a sociedade, a economia e, como eu disse, o meio ambiente. E sabe uma coisa? Esse caminho começa com pequenas atitudes. Perguntas simples como: eu preciso mesmo disto? Já fazem toda a diferença. A ADECO adotou o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente nos seus estatutos, justamente por entender que a compreensão sobre os impactos dos hábitos de consumo pode levar a mudanças de comportamentos que resultem em menores impactos negativos ou maiores impactos positivos para si próprio, para os outros e para o meio ambiente. O consumo consciente é contribuir de forma ativa para a sustentabilidade da vida no planeta. E trilhar esse caminho do consumo consciente é mais simples do que parece. Começa antes do ato da compra. Quando nos questionamos se precisamos de facto de um novo equipamento eletrónico ou peça de roupa, passa pela economia de recursos naturais, ao recusarmos itens supérfluos, por uma menor produção de resíduos e pelo uso prolongado de produtos. Reutilizar, recusar, repensar, são essas as palavras que queremos que ecoem nas vossas consciências. Porque no final das contas, ser um consumidor consciente não é ser perfeito, é estar em constante evolução. Se quiser dar os primeiros passos ou aprofundar essa jornada, vale a pena conhecer os conteúdos do Instituto Acatu, um excelente guia para quem quer consumir melhor, que pode ser acessado no site acatu.org.br. Eu fico por aqui, mas eu deixo-te um desafio. Hoje, faça pelo menos uma escolha mais consciente. Até a próxima semana e lembre-se, pequenas atitudes podem transformar o mundo. E para finalizarmos o programa, fique com a importância de associar-se à ADECO, uma rubrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO. Portanto, informe-se e associe-se. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade.
Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à DECO, que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à DECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao Gabinete de Orientação Financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco em São Vicente, contacte os números 232 7033, 973 3230, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. E assim chegamos ao fim do programa de hoje, mas a ADECO continua disponível para atender dúvidas e reclamações através dos telefones da sede em São Vicente, 232 7033, 973 3230, Cidade da Praia 971 38 74, Sal 955 3302. Ou também pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova. Assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Saloan. E escuta-nos nas 14 rádios parceiras espalhadas pelo país. Despedimos-nos deste lado em apresentação Lara Oliveira e nos controlos técnicos Gustavo Ramos. Voltamos na próxima semana com mais temas de interesse do consumidor.